Olá, gente! Hoje é a nossa segunda aula das relações métricas de um triângulo retângulo. Nós vamos fazer somente exercício e eu vou mostrar aqui quais são os exercícios que nós vamos fazer. Esse aqui é o nosso primeiro exercício, o nosso segundo e terceiro exercício, o nosso quarto exercício e o nosso quinto exercício. O primeiro exercício, ele pede para calcular a incógnita. Então, a gente vai começar com a letra A, né? Isso aí é um triângulo retângulo e ele quer encontrar o valor de x, tá? Ele deu a projeção, né, desse x e ele deu a hipotenusa, tá? Então, a gente vai usar essa segunda relação aqui, C ao quadrado é igual a vezes M. O x vai ser o x ao quadrado, a hipotenusa 25 e a projeção desse x, né, vai ser 9. Fazendo a multiplicação, x ao quadrado é igual a 225. Agora, nós vamos tirar a raiz quadrada. Tirando a raiz quadrada de 225, x vai ser igual a 15. Então, esse valor aqui é 15. E isso aqui é o cateto, tá, gente? Desse triângulo retângulo. O 9 é a projeção desse cateto e o 25 é a hipotenusa. O item B desse exercício, ele quer encontrar o valor de x. O x, ele vai ser o cateto desse triângulo retângulo aqui. O 5 vai ser a projeção desse cateto e o 9 é a hipotenusa. Então, nós vamos usar a primeira relação aqui. Usando a primeira relação, B é x ao quadrado, A vai ser 9 e N vai ser 5. Então, x ao quadrado vai ser igual a 45, agora a gente vai tirar a raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de 45, fazendo a fatoração desse número aqui, 45, x é igual a 3 raiz de 5. Então, esse cateto aqui vai ser 3 raiz de 5. O item C dessa questão, ele quer encontrar o valor de H, né? H é a altura desse triângulo retângulo. 3 e 4 são os catetos e 5 a hipotenusa. Então, com todas essas informações, nós vamos usar a terceira relação, que envolve a hipotenusa, a altura e os dois catetos. A é 5, H é o que eu quero determinar, B é 3, C é 4. Fazendo a multiplicação aqui de 3 vezes 4, 5H é igual a 12. Agora, eu vou passar esse 5 para o outro lado na forma de fração. H é 2,4. Então, a altura desse triângulo retângulo vai ficar valendo 2,4. O nosso item D, ele quer achar o H, que é a altura desse triângulo retângulo. E ele deu as projeções, tá, dos catetos, que no caso é 4, né? O M e o N é igual a 16. Então, a gente vai usar a quarta relação, substituindo os seus valores, H ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 16. Fazendo essa multiplicação aí, H ao quadrado vai ser igual a 64. Agora, a gente vai tirar a raiz quadrada. Então, vai ficar H igual a raiz quadrada de 64, H igual a 8. Então, a altura desse triângulo retângulo é igual a 8. O nosso item E, ele quer encontrar o valor de x. O x é um dos catetos. O 16 é a projeção desse cateto e o 4 é a projeção do outro cateto. Então, nós temos um cateto e a sua projeção. A fórmula que envolve o cateto e a sua projeção é a primeira ou a segunda. Só que nós temos que ter a hipotenusa. Nós não temos a hipotenusa, mas é muito fácil achar a hipotenusa. A hipotenusa é a soma das projeções. Ou seja, A é igual a M mais N. A é igual a 16 mais 4, que é o somatório desses dois. Então, a hipotenusa agora é 20. Então, a hipotenusa é 20. Agora, nós temos a hipotenusa, a projeção de um cateto e o cateto que eu quero determinar.
A fórmula que a gente vai usar é a segunda relação, onde envolve o cateto, a sua projeção e a hipotenusa. Substituindo os valores aqui, o cateto é x ao quadrado, a hipotenusa 20 e a projeção é 16, fazendo a multiplicação. X ao quadrado é igual a 320, agora a gente vai tirar a raiz quadrada desse número. X é igual a raiz quadrada de 320. Fazendo a fatoração desse número, nós encontramos que x é igual a 8 raiz de 5, porque o 320 não tem um resultado exato dessa raiz. Então, a gente tem que fazer a fatoração. Então, o cateto desse triângulo é 8 raiz de 5. E o nosso último item do número 1, ele deu a altura do cateto, que é 12. Ele quer saber a projeção N, e ele deu uma outra projeção que é 16. Então, ele tem a altura e as projeções. A relação que a gente vai usar é a quarta relação, que envolve a altura e as suas projeções. Então, substituindo os valores, h é 12 ao quadrado, que é a altura, m é 16 e n é o nosso n. Resolvendo essa potência aqui, vai ficar 144 é igual a 16n. Agora, eu vou trocar de lados para achar o valor de n. 16n é igual a 144. Passando o 16 para o outro lado, na forma de fração, n é igual a 144 sobre 16, n é igual a 9. Então, essa projeção aqui vai ser igual a 9. O nosso exercício número 2, ele diz o seguinte, na figura ao lado, a distância da casa à estrada é 1,12. Bem, vamos observar aqui. Aqui, nós temos um triângulo retângulo, tá? Onde nós temos o ângulo de 90 graus aqui. Aqui nós temos o desenho de uma casa, aqui a gente tem o desenho de uma árvore, aqui de uma caixa d'água. Como esse desenho ele tá em pé, eu vou virar o triângulo retângulo para ficar mais fácil para a gente identificar quem são esses números. Então, eu fiz esse triângulo aqui, tá? Não troquei nada, eu só inverti ele. Então, a casa agora tá em cima, a caixa d'água tá do lado esquerdo e a árvore tá do lado direito. Então, a gente observa que 1,12 é a altura e que 1,6 é uma projeção desse cateto aqui. Bem, só com a altura e uma projeção, nós não temos fórmulas para calcular aqui. Vocês estão observando aqui que nós não temos fórmulas com altura e uma projeção? Então, dessa forma, não tem como a gente utilizar essas relações. Mas, se a gente observar esse triângulo retângulo, a altura, ela forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, quando a gente traça a altura, a gente divide esse triângulo grandão em dois. Nesse triângulo aqui e nesse triângulo aqui. Se a gente analisar esse triângulo aqui, ó, esse 1,2 é um cateto. Esse 1,6 é outro cateto. E aqui nós temos a hipotenusa desse triângulo aqui. Mas o que a gente observa também? Que essa hipotenusa desse triângulozinho menor é o cateto do triângulo maior. Então, na realidade, quando a gente for calcular a hipotenusa desse triângulo menor, a gente está calculando o cateto do triângulo maior. Então, aqui nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, que é essa fórmula aqui. A nossa primeira fórmula para calcular nessa questão vai ser o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa, a gente está usando esse triângulo aqui, onde a hipotenusa vai ser a letra C, um cateto vai ser 1,16 e o outro 1,12. Substituindo os valores desse triângulo aqui, a hipotenusa é C ao quadrado, um cateto é 1,6 ao quadrado e o outro cateto é 1,12 ao quadrado. Resolvendo essa potência aqui, nós vamos ter 1,16 ao quadrado, 2,56 e 1,2 ao quadrado, 1,44. Fazendo a soma desses dois números, nós vamos encontrar o número 4. Tirando a raiz quadrada de 4, C igual a 2.
Então, essa medida toda aqui vai ser igual a 2. Muito bem. Agora, nós temos o cateto e a projeção desse cateto. Qual a fórmula que envolve um cateto e a sua projeção nas relações? A primeira ou a segunda? Cateto e a sua projeção. E aí, no caso, a gente vai encontrar a hipotenusa desse triângulo todo aqui. Então, a gente vai usar a segunda fórmula da relação para encontrar a hipotenusa do triângulo grandão, que vai ser essa medida toda aqui. Substituindo os valores, o cateto é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, é igual a hipotenusa vezes 1,6, que é a sua projeção. 4 é igual a 1,6A. Trocando os lados, 1,6A é igual a 4, passando 1,6 para o outro lado e dividindo, A é igual a 2,5. Então, a gente já sabe que a hipotenusa toda vai ser 2,5. Então, com esses dois cálculos, nós respondemos o item A da segunda questão, que ele pergunta qual era a menor distância da árvore à caixa d'água. A distância da árvore à caixa d'água é essa medida toda aqui. Então, a resposta do item A vai ser 2,5. O item B, ele pede para calcular a menor distância da casa à árvore, ou seja, esse lado aqui, desse triângulo retângulo todo aqui. Esse lado aqui é um dos catetos desse triângulo retângulo todo aqui. Então, como a gente vai encontrar o valor desse cateto aqui? A fórmula que envolve o cateto B, nós temos a primeira relação e a segunda relação, né? Só que na primeira relação, nós precisamos ter a hipotenusa, que no caso é 2,5, mais a sua projeção, que eu não tenho. Então, não tem como calcular com essa fórmula aqui. A segunda fórmula que envolve o cateto B é a terceira relação, onde também envolve a hipotenusa, a altura e o outro cateto. E a gente verifica que nós temos todos esses valores, a hipotenusa, a altura e o outro cateto. Então, com a terceira relação, nós vamos encontrar essa distância da casa à árvore. Então, substituindo os valores, né, a hipotenusa é 2,5, a altura é 1,2, que está aqui. O cateto B a gente quer achar e o C é esse número 2 aqui. Fazendo a multiplicação disso aqui vai dar 3, vai ser igual a 2B. Trocando os lados, 2B igual a 3, e aí não precisa multiplicar por menos 1. B igual a 3 sobre 2, porque passa para o outro lado 2 dividido na forma de fração. B igual a 1,5. Então, o item B é 1,5. Agora, nós vamos passar para o item C, que é para calcular a menor distância da casa até a caixa d'água, que no caso é esse pedaço aqui, ou seja, é o cateto desse triângulo todo retângulo aqui. Inicialmente, nós já tínhamos calculado esse cateto aqui, pelo Teorema de Pitágoras, para a gente poder achar o valor da hipotenusa. Então, o item C já está calculado aqui, que é o número 2. Então, a distância da casa à caixa d'água é o número 2. A nossa terceira questão, ele pede para calcular H, M e N, ou seja, a altura e as duas projeções. Nós sabemos os catetos, 40 e 30, e a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Então, nós vamos começar a calcular a letra M, tá? Ou seja, a projeção desse cateto aqui. A fórmula que a gente tem para calcular M, né, nós temos duas relações, a segunda e a quarta. A quarta a gente não pode usar porque a gente não tem a altura ainda. Então, a gente vai usar a segunda relação, pois nós temos o cateto, a hipotenusa e a projeção desse cateto. Então, substituindo os valores aí, né, C vai ser igual a 40 ao quadrado, que é o cateto dessa projeção,
V igual a hipotenusa, que é 50, vezes a projeção que a gente vai querer calcular. 40 ao quadrado é 1.600, então 1.600 é igual a 50m. Vou trocar os dois lados. Troquei os dois lados, agora eu vou passar o 50 para o outro lado na forma de fração. Fazendo essa simplificação aqui, m vai ser igual a 32. Então, o valor dessa projeção aqui é 32. Agora, nós vamos calcular a projeção n. E aí, a gente vai ver as relações. As fórmulas que envolvem n é a primeira, onde envolve o cateto, a hipotenusa e a sua projeção. Então, a gente pode utilizar essa aqui, ou nós podemos utilizar essa aqui, que é a hipotenusa é igual à soma das projeções. Por que a gente pode usar isso aqui? Porque nós temos a hipotenusa e acabamos de encontrar uma projeção. Então, utilizando essa fórmula aqui, é muito mais fácil do que utilizar a primeira relação. Aqui, basta só diminuir a hipotenusa de uma das projeções que a gente vai encontrar a outra projeção. E aí, substituindo os valores, né, a hipotenusa é 50, uma projeção m, né, é 32, que a gente acabou de encontrar, e n é o que a gente quer determinar. Vou trocar todos os dois lados ao mesmo tempo. Então, ficou 32 mais n é igual a 50. Vou passar o 32 para o outro lado trocando de sinal. N é igual a 50 menos 32. N é igual a 18. Agora, o que está faltando? Calcular a altura. Então, vamos ver as relações onde envolve a altura. Nós temos duas relações onde envolve a altura, a terceira e a quarta relação. Aí vai depender do que você quiser usar, né? Porque no caso da questão, nós temos já a hipotenusa e temos os dois catetos. Então, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, ou nós podemos utilizar essa fórmula aqui, onde a altura, né, está relacionada com as suas duas projeções dos catetos. Eu vou utilizar a quarta relação, mas se você quiser utilizar a terceira, também pode, vai dar o mesmo resultado. Então, substituindo os valores aqui, h ao quadrado, né, que é a altura que a gente quer determinar, é igual a multiplicação das projeções. Uma é 32 e a outra é 18. Fazendo essa multiplicação, h ao quadrado é igual a 576. Agora, a gente vai tirar a raiz quadrada de 576. Raiz quadrada de 576 dá um número exato, h igual a 24. Se você fizer a terceira relação, com certeza você vai encontrar h igual a 24. Aí depende do gosto do aluno, tá? O que for mais fácil para o aluno. Se o aluno tem dificuldade de tirar a raiz quadrada, utiliza a terceira relação, que é só multiplicação. A nossa quarta questão, ele pede para calcular o valor de a, x, y e z. Então, vamos localizar essas letras nesse triângulo retângulo aqui, tá? Ele tá em pé, tá? Ele não tá deitado, como a gente está acostumado a fazer para calcular as letras com as relações. Bem, o A, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, tá? O A. O H vai ser a altura, o Z vai ser um cateto e o X vai ser um outro cateto. Então, nós vamos calcular primeiro a hipotenusa. A hipotenusa é muito fácil calcular aqui. Por quê? Porque a fórmula que envolve a hipotenusa, né, nas relações, essas duas relações, onde a gente precisa dos catetos. Então, essas duas estão fora, porque nós não temos os catetos. A terceira relação envolve a altura e os catetos. Eu não tenho altura, então não dá para determinar. O teorema de Pitágoras também não dá para calcular, porque nós não temos os catetos. Mas essa relação aqui, né, que a hipotenusa é igual ao somatório das projeções, dá para utilizar. Por quê? Porque eu tenho a projeção do cateto Z, que é 9,6, e a projeção do cateto X, que é 5,4. Então, basta somar essas duas relações. Fazendo o somatório desses números, A é igual a 15. Então, aqui é 15.
Bem, agora a gente precisa calcular x, y e z. O y é a altura do triângulo retângulo. A fórmula que envolve a altura é a terceira e a quarta. A terceira não dá para calcular porque nós ainda não temos os catetos, mas a quarta dá para a gente utilizar porque nós temos as projeções dos dois catetos. Então, nós vamos utilizar a quarta relação. Substituindo o valor, né? H é y, m é 5,4, n é 9,6. Fazendo essa multiplicação aqui, y ao quadrado é igual a 51,84. Agora a gente vai tirar a raiz quadrada desse número. A raiz quadrada desse número deu 7,2. Então, o y, a altura, vale 7,2. Então, aqui é 7,2. Agora, nós vamos calcular o x. O x é o cateto. Nas relações que nós temos aqui, nós temos essas duas aqui que envolvem o cateto, a hipotenusa e a sua projeção. Então, a gente pode calcular com essa segunda relação aqui, porque nós já achamos a hipotenusa e nós temos a projeção desse cateto. Então, substituindo os valores, c vai ser x ao quadrado, a é 1,5 e m é 5,4. Fazendo a multiplicação aqui vai dar 81, essa multiplicação aqui. Tirando a raiz quadrada de 81, o resultado é 9. Então, x é igual a 9. Então, já achamos a, x, y e agora a gente vai terminar a questão calculando z. Sabendo que z é um cateto, né? Então, a gente vai usar a primeira relação lá que envolve o cateto, a projeção, a sua projeção e a hipotenusa. Substituindo os valores, b é z ao quadrado, a é 1,5 e m igual a 9,6. Fazendo essa multiplicação, z ao quadrado é igual a 144, agora eu vou tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 144 é igual a 12, então z é igual a 12. Bem, na nossa última questão, eu já até coloquei aqui para vocês, né? O que cada número e cada letra representa. Nós temos que encontrar o valor de x e de y. Bem, aqui é um triângulo retângulo, né? ABC, retângulo em A. Logo, essa medida aqui, 13, vai ser a hipotenusa, que é representada pela letra A. E 12 vai ser um cateto e x vai ser um outro cateto. Então, eu coloquei 12 como sendo a letra B e x como sendo a letra C. E o y é a altura desse triângulo retângulo, que no caso, a letra que a gente utiliza é H. Bem, nós vamos encontrar primeiro o valor de x. Com que fórmula? Com a fórmula do Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque nós temos a hipotenusa, que é 13, o cateto B, que é 12, e aí a gente vai encontrar o valor de x. Substituindo os valores no Teorema de Pitágoras, a hipotenusa vai ser 13 ao quadrado, o cateto B vai ser 12 ao quadrado e o C eu quero determinar. 13 ao quadrado é 169, 12 ao quadrado é 144. Vou passar para o outro lado trocando de sinal. Então, ficou C ao quadrado é igual a 169 menos 144. C ao quadrado ficou 25. Tirando a raiz quadrada de 25, C é igual a 5. Então, a gente já encontrou o valor de x. Agora, a gente vai encontrar o valor de y. Bem, nas nossas relações, nós temos, né, para H, que y é a altura, nós temos essa terceira relação e a quarta relação. Vai depender do que você quiser utilizar. Nesse caso aqui, eu vou usar a terceira relação, onde envolve a altura, a hipotenusa e os dois catetos, porque eu tenho a hipotenusa e os dois catetos. Substituindo os valores, a hipotenusa é 13, né? A altura é o que a gente quer determinar, no caso é o y, B é 12 e C nós acabamos de achar que é 5. 13y é igual a 60, passando 13 para o outro lado na forma de fração. H é igual a 4,6, ou seja, y é igual a 4,6. Bem, então chegamos ao final da nossa segunda aula de relações métricas de um triângulo retângulo. Espero que vocês tenham gostado, tirado as suas dúvidas. Qualquer dúvida que tenha ficado, pode deixar um recado que eu vou responder.
Quem gostou pode curtir e quem quiser se inscrever no meu canal para receber mais aulas sobre matemática básica, eu agradeço. Muito obrigada pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.